há igrejas por aí, você falou, há certas ou há instituições erradas. Cara, é certo, não vão polemizar, mas é certo que Jesus, na mesa de alguns crentes hoje, é a presença mais desagradável que você pode imaginar. Porque não, esse Jesus aí, cara, que a religião por si só apresenta, é o Jesus da negociação. Eu estou falando dessa igreja que você falou, da instituição para o lado mais Sim. negativo. E quando Jesus chega, meu amigo, ele acaba com a graça. Ele, ele acaba sendo uma Porque ele não presença. negocia, né? Você imagina Jesus. Isso aí. Você imagina Jesus não Jesus chegando negocia. para você assim, Jesus ó. tem a palavra e pronto, acabou. É isso. O certo é o certo, o errado é o errado. Rafa, eu tô chegando para você aqui te oferecendo um carnezinho para você comprar seu lugar no céu. Aí na hora que eu tô te entregando esse carnê, chega Jesus. Eu falei, Acabou você com o meu negócio aqui, ô meu irmão. Ô, Jesus, não faz isso comigo, não. Eu tava de boa aqui apresentando um negócio, ia fazer um negócio. A minha aposentadoria tava toda aqui. Aí o senhor chegou. Existe, mas, cara, como eu disse em algum momento no início da conversa, não dá para eu dizer que todas as instituições são problemáticas. Ponto. Fechei a ideia de que sim, existem instituições que não são sérias. Mas, cara, se a gente parar para pensar no tanto que o governo economiza com as funções sociais que as igrejas exercem, pode falar, pode ir. Você quer acrescentar Não, alguma coisa? Pode concluir que é o complemento. Cara, a gente tem pessoas próximas, isso é de vivência, não é de se ouvir falar, que foram tratadas de vícios que as incomodavam demais. Destruía famílias. Que do nosso lado o Cristo foi a contribuição através do corpo dele, que é a igreja, não instituição, a igreja de Cristo mesmo, somos nós. Não sou eu, somos nós. A igreja é formada por um corpo, e cada um tem as suas funções. Paulo fala isso aos romanos, inclusive, a carta que escreveu aos romanos. É importante a gente deixar claro que a igreja tem um papel importante. Sim, ela não é, a religião não liga um homem a Deus. Isso é mais uma coisa que precisa ser quebrado. A ligação que a Bíblia fala sobre como se chega até a Deus é Jesus Cristo. Não há outro intermediário. Cristo é o intermediador entre Deus e o homem, beleza? Jesus é o caminho. A verdade e a vida. Exatamente. E a igreja seria como se fosse um orientador de como ir por esse caminho. Também. A igreja pode ser tudo. A igreja pode ser um lugar no domingo para você andar de skate, mano. Então, Eu gostaria dessa igreja. Tá. E temos. A nossa tem umas doideiras de vez em quando, mas de skate eu conheço algumas que tem também. Era isso aí. Para poder deixar um pouquinho claro, essa era a pergunta que eu ia fazer. Sempre são duas, cara. Tem um problema que é sempre uma pergunta com duas, beleza? Mas eu vou fazer a pergunta. Eu tô tranquilo, aí é com vocês aí. Primeiro, o que é igreja, beleza? E qual é a função da igreja? Tá, eu posso fazer uso aqui agora de um texto? Claro. Tá. A igreja, vamos dizer assim, que ela representa, ela deu continuidade ao projeto Jesus Cristo. Como eu lhe falei da questão do fundamento. A gente continua trabalhando com o fundamento deixado por Cristo para trazer pessoas para o chamado reino de Deus. Reino de Deus, você entende, quando você fala de reino de Deus, nós temos um rei, perfeito? E há quem faz parte desse reino, beleza? Há quem não quer. Sim. Há quem reclama. A minha responsabilidade, por exemplo, para uma pessoa que decididamente não quis estar nesse corpo chamado igreja, que compõe, que está dentro desse reino de Deus, a minha função não é doutrinar. Eu doutrino quem está no reino, quem decididamente veio, beleza? Então por que eu não me importo, por exemplo, com o pessoal que canta funk proibidão? Não me importo, entre aspas. Por que eu não tenho que apontar para ele e falar: você tá errado. Tira essa desgraça da sua boca, porque isso não presta. Veja bem. Jesus não fazia isso, não. E ela não está no reino. Ela é responsabilidade de um outro rei que ela decidiu ter. Ficou claro ou ficou filosófico demais? Perfeito. Então, assim, não, perfeito. a igreja, ela tem a responsabilidade de pregar.
Então já vou me colocar aqui nessa condição do crente que fica pé da vida quando eu vejo gente atacando pessoas que não são da mesma fé. Entenda, eu não abro mão do que eu acredito. Eu vou repetir aqui, eu sou apaixonado por Jesus e pela minha crença. Cara, é o que é minha vida, não é uma opção, é a minha vida. Mas eu também amo a ideia da pessoa ter o direito de não acreditar no que eu falei. Eu fico triste, óbvio que eu fico triste, porque de acordo com a minha fé, eu sei o caminho que a pessoa deveria tomar e decidir para se chegar até onde há a promessa aqui dentro para levá-lo, beleza? Cara, eu não tenho que usar o meu púlpito, por exemplo, para atacar quem está lá fora. Não posso citar nome aqui não. Mas para quem está lá fora, chamando de não sei o que lixo, que vocês estão destruindo famílias. Cara, entenda bem, se alguém está fazendo isso lá fora que é contra o meu papel, eles estão cumprindo muito bem o papel deles, dentro do reinado lá que eles decidiram ficar, e eu não tenho que discutir com eles. Eu tenho que, dentro do meu reinado, desse reino de Deus, né, dentro do reino de Deus, tratar com as pessoas que decididamente ficaram sobre ele. Então, você vê um púlpito, alguém falando, você que canta aqueles proibidão, você vai para não sei onde. Cara, a pessoa não pode ser atraída por um ataque. Eu oro por ela. Cara, eu chorei por um artista que faleceu recente aí, eu vi a igreja esculachando com o cara. Aí eu posso citar Posso? Então, você pode citar o que você quiser, mas depois pode vir. Não, o Paulo Gustavo, né? Nós tivemos uma crentes... pessoa maravilhosa. Putz, você é louco. O trabalho do cara é incrível. Então, assim, óbvio que há as divergências, óbvio. Mas cara, eu vou dar a minha opinião sobre quem é a igreja, não instituição. Nós vamos chegar nela também. Tá. Aí vamos falar de papel. Qual o papel da igreja de Cristo, que é o corpo que somos nós, deveria ter com a morte de um Paulo Gustavo? Cara, perdemos. Não tinha nenhum santo homem de Deus para chegar lá, de repente, ter chamado um cara desse para participar de uns 2 cultos de domingo, de uns 2 cultos de terça-feira. Entende a comparação que eu estou falando? Mas ao invés de eu fazer isso, eu pego microfones e uso púlpitos para esculachar o cara, ofendendo a família do cara e fazendo com que a geração que esse cara tem nunca coloque o pé na igreja, porque foi ofendido de maneira ignorante, retardada, às vezes, um negócio absurdo. E aquilo me consumia, cara. Aquilo me consumia. Eu orava por ele junto com meu filho, mano. E eu falo aqui, cara, eu lembro que eu chorava, porque eu admiro a comédia, pô. Eu curto demais. Ele era um cara inteligentíssimo. Eu falava, filho, vamos orar, ele tá com chance ainda, tá gastando muito dinheiro todos os dias. Vamos orar pela vida dele? Assim como eu oro pra uma galera maluca aí também, cara. Porque esse é meu papel. Inclusive, então, esse é o papel da igreja.